Oi, jovens da PIB, né? Seja bem-vindo a mais um culto de jovens da Primeira Igreja Batista de BH. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos aqui com dois convidados, eles já vão falar. Mas antes eu quero te convidar a depositar o seu coração na presença de Deus, a tranquilizar sua mente, tranquilizar sua vida agora, e deixar que Deus ministre no seu coração através dos momentos de louvor, através do nosso bate-papo daqui a pouco. Por isso, deixe de lado qualquer distração e foque 100% em louvar, engrandecer e render graças a Deus, porque Ele é bom e Ele merece. Amém? Vamos louvar? Esperamos grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco,
tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Diga muralhas. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vamos declarar nesse momento o poder do nosso Deus. Como um trovão impetuoso, Ele é poderoso. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso, vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é. Todos juntos, toda igreja, vitorioso. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glória a Deus. É isso aí, gente.
Estamos começando aí mais um bate-papo, iniciando uma série, mas antes vamos orar, convidar Jesus para estar junto com a gente aqui agora. Amém? Então vamos orar? Paizinho, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado porque a gente está aí mais uma semana vivo, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que cada dia mais a gente possa focar em viver por Ti, Pai. Abençoe esse bate-papo agora, com o Juan, com o Samuel, em nome de Jesus, amém. Caraca, estamos no final de agosto já, hein? Passou rápido, Passou rápido, já estamos entrando em setembro e o ano já está acabando. Mas é interessante a gente observar como o tempo tem passado rápido, porque a gente inicia o ano cheio de metas. Eu vou correr, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, vou ler tantos livros, vou orar mais. Mas logo que o ano começa, a gente vai deixando de lado. E no início dessa pandemia eu vi muita gente aproveitando muita gente dizendo que aproveitaria o isolamento social para ler livros, para se aproximar de Deus. E a gente já está indo aí para mais de 100 dias, né? A gente já está mais de 100 dias e muita gente não leu, não aproximou de Deus, não ora. E a gente está iniciando agora essa série de disciplinas espirituais, o Cristão 10:10. E é justamente por isso, porque eu acho que entrou no automático ser cristão virou só uma nomenclatura e eu não vivo como cristão. A maior marca da igreja é a oração, porém quase ninguém ora. A maior marca da igreja é o jejum, mas quase ninguém jejua. Por isso que é tão importante a gente falar sobre. Como que é para você, Samuel, a disciplina espiritual? Já foi pior, já foi melhor? Como que está hoje em dia? Quais são as suas dificuldades? Como que você lida com elas? Fala um pouquinho pra gente. Então, a gente costuma entender a vida cristã de uma maneira muito complicada, muito mais complicada do que deveria ser. Quando a gente fala sobre disciplina espiritual, eu começo a me lembrar de algumas vezes em que eu jogava bola, e quando você é novinho, quer jogar bola, você quer driblar, você quer fazer gol de cabeça, de bicicleta, e eu nunca esqueço, uma vez que meu treinador virou pra mim e falou assim, você tem que focar nos fundamentos. E quais são os fundamentos? Tocar, dominar a bola, né, saber como correr, ter esse preparo. E por que eu estou falando isso? Porque a disciplina espiritual ela é muito mais simples do que a gente imagina. É você ter um tempo de oração pela manhã, é você ter um período de leitura bíblica, de meditar nas escrituras, que são os fundamentos, né? Não adianta a gente ficar querendo, como alguns dizem, fazer malabarismo na fé, buscar essas coisas sobrenaturais, extraordinárias, porque na verdade, se a gente não dominar os fundamentos, a gente nunca vai, né, crescer, a gente nunca vai chegar onde a gente gostaria. Então, para mim, disciplina espiritual é isso, você focar nos fundamentos, relacionamento básico com Deus, oração, leitura bíblica, e a maior dificuldade que eu posso dizer por mim assim, é organizar o meu tempo quanto a isso. Porque quando você deixa as coisas perdidas no tempo, isso aqui eu vou fazer de manhã, mas amanhã eu faço à tarde, não, semana que vem eu faço durante a noite, você nunca vai ter um desenvolvimento. É igual na academia, para que você tenha um crescimento, é importante você fazer aquele exercício no tempo correto, né, para que aquilo desenvolva na sua vida. Por isso que não deu certo? É porque o que acontece no espiritual às vezes reflete também no material, né? Mas a maior dificuldade que eu tenho é de ter essa disciplina de hoje, durante essa semana, eu vou ter esse período de oração antes de eu levantar. Aí semana que vem eu já não consigo falar, então hoje eu vou fazer à noite. Então a maior dificuldade que eu tenho é nessa constância no que diz respeito ao período. E pra você? Olha, eu sempre tive muita dificuldade e pra mim, assim, quando que destravou tudo isso? Quando eu entendi a relação, né? Eu sempre fui muito religioso, cresci em igreja histórica e aprendi muito da religiosidade, né? E aí eu tinha muita dificuldade porque era muito mecânico, era muito engessado e sendo muito sincero, eu não tinha prazer em ler a Bíblia. Eu lia por obrigação, mas não curtia aquilo, sabe? Eu orava porque eu era obrigado a orar, mas eu não curtia. Então, o que destravou para mim? Quando eu entendi a relação, quando eu entendi a amizade, quando eu entendi essa intimidade. Então, cara, é fantástico. Ler a Bíblia na presença do autor, ler a Bíblia na presença de Deus e falar, Deus, eu não estou conseguindo entender isso daqui. É muito complicado isso para mim, sabe? E falar assim, Deus, o Senhor fez isso mesmo?
sabe? Soou estranho para mim. Então, entender essa relação todo dia, essa amizade, essa cumplicidade, foi o que destravou a minha vida espiritual e as práticas, porque assim, trazendo uma analogia, suponhamos, ou vamos pensar no meu relacionamento com a Keila, né? É a relação. Como que entraria as disciplinas espirituais aí? Entraria talvez assim, na mensagem que eu mando para ela todos os dias, como é que você tá? Você tá bem? Ou quando eu passo em algum lugar, lembro dela e compro alguma coisa para ela, ou quando a gente combina de fazer uma dieta junto para um apoiar o outro. Talvez as disciplinas espirituais, elas sejam esses complementos da relação. Então é a minha prática de oração diária. Puxa, eu tô conversando com o meu Deus, sabe? Eu estou abrindo meu coração para alguém que me ama. A leitura da Bíblia é como se eu estivesse lendo uma mensagem que ele mandou para mim, é como se eu estivesse lendo uma carta, um WhatsApp que ele mandou para mim. A questão, sei lá, do dízimo e oferta como gratidão, é como se eu estivesse dando um presente, reconhecendo a importância dele na minha vida. Então, assim, o que destravou a minha vida espiritual foi entender a relação. Foi entender que Deus não é um ser distante, desconhecido, não, que Ele é o meu Pai, que Ele é uma pessoa muito próxima, que Ele me conhece. Eu acho que entender a relação destravou um pouco e eu passei a ter prazer de ler a Bíblia. A Bíblia hoje não é mais um livro de história como era na minha cabeça antes. A Bíblia hoje é como se fosse uma carta do pai para um filho. Destravou o meu período de oração, porque agora não é mais aquele negócio, aquela reza que a gente repete as palavras, ou aquela coisa engessada, mecânica. Não, é uma conversa. Deus, hoje eu não estou legal, o Samuel fez isso lá na igreja, eu fiquei chateado, o Renan não fez aquilo, e aconteceu isso. Entendi, direta hoje. Aconteceu aquilo, e Já eu não pedi tô, perdão já. e eu não estou bem. Então, assim, é uma conversa, e aí eu passei a gostar. E a verdade é o seguinte, quanto mais a gente gosta, mais a gente quer fazer. Aí não vira mais uma disciplina, vira algo natural. Eu quero fazer. Faz parte da sua rotina. Já viu quem gosta de malhar? Eu tava te zoando aí da malhação, né? Eu perguntei, não deu certo? Mas já viu quem gosta? Não é pesado pro cara acordar assim. Não perde por nada, né? Não perde por nada, porque ele gosta. Agora, eu não gosto, dá pra ver que eu não gosto, né? Pra mim é um sacrifício fazer. A mesma coisa é a alimentação. Se você não gosta de uma alimentação saudável, cara, é um sacrifício. Agora, se você gosta, é diferente. Então, eu acho que nós deveríamos tirar essa casca, tirar essa coisa e trazer mais para uma relação. É verdade. Quando a gente entende isso como algo que faz parte da nossa vida, nada é forçado. Sim. Você está falando de academia, eu estou lembrando de alguns colegas que eu tenho que realmente gostam. O personal trainer deles não fica falando, aposta lá que você está na academia, né? Ele não é pago para aquilo, ele vai porque ele gosta. Da mesma forma, quem vive essa disciplina espiritual faz porque ama, entendeu? E isso é visível na vida da pessoa, nas suas relações, nas suas conversas, até naquilo que posta, né? Então, viver essa disciplina espiritual modela o seu caráter, a sua postura, a sua maneira de ser. De maneira tal que estimula quem está perto. Exatamente. Então, o cara da academia lá, É verdade. ele gosta tanto que ele começa a influenciar quem está perto dele e daqui a pouco todos os seus amigos mais próximos estão mudando a alimentação, estão mudando a maneira de vestir, estão se matriculando numa academia. Então, quando a gente entende a relação e a gente passa a fazer porque a gente gosta, acaba que a gente influencia quem está perto de nós também a entender isso e a viver isso. Como transicionar, então, da disciplina, porque eu preciso ser disciplinado, e do momento de prazer? Então, olha, eu estou me esforçando para todo dia orar cedo, mas nem sempre flui uma conversa, nem sempre eu entendo o texto bíblico. Como transicionar de eu faço porque eu devo, até eu faço porque eu gosto, eu sinto falta quando eu não faço? Eu acho que Deus não quer que a gente faça nada por obrigação. Eu fico pensando como pai, assim, será que eu gostaria que os meus filhos me dessem um presente porque eu obriguei eles a darem? Não tem valor, não tem sentido, né? Então, primeiro, eu acho que Deus, ele quer a sinceridade do nosso coração. Então, tudo começa, eu acho que nisso, de você tirar a casca. Você tirar essa falsidade, essa vida de aparência e falar assim, Deus, eu até queria gostar de orar, mas eu não gosto. Eu até queria gostar de ler a Bíblia, mas eu não gosto. Eu acho que tudo começa disso, da gente se desnudar, da gente arrancar a casca. Porque enquanto a gente estiver com a casca, Deus não acessa o coração.
Então, quando a gente se desnuda na presença de Deus, eu acho que o nosso coração fica vulnerável para o Espírito Santo vir e começar a trabalhar. Porque, assim, é maravilhoso ler a Bíblia, é muito bom, é gostoso orar. Só que esse é um trabalho espiritual e a Bíblia diz que Deus começa e Ele termina. Então, para Ele começar, é o que a gente fala em Apocalipse 3:20, Ele está batendo a porta. A gente tem que deixar. Tem que abrir esse coração. Então, você perguntou como é que começa? Começa na sinceridade. Deus, eu não gosto, eu queria gostar, me ajuda a gostar. Me ensina a ler como o Senhor fez para que a gente lesse. Me ensina a interpretar como é o certo interpretar. Porque, cara, a gente tem Deus o tempo todo do lado da gente para ressignificar essas coisas. Então, se desnuda, seja sincero e peça ajuda para Ele. Eu acredito que é exatamente isso, parte da sinceridade. E essa sinceridade tem a ver com você se conhecer. E por que eu estou falando isso? Porque quando você se conhece, você entende que você precisa disso, né? O ponto de, eu não vou fazer por obrigação. Mas por que eu não vou fazer por obrigação? Porque eu entendo que eu preciso disso. O meu coração precisa dessa disciplina com Deus. Eu preciso da oração, eu preciso da leitura bíblica. Então eu não preciso que alguém venha para falar comigo que eu sou obrigado a fazer isso. Eu entendo que dentro de mim há uma necessidade, há um desejo de Deus. Muito embora ele não se manifeste da maneira como a gente queria. Porque às vezes nós não vamos acordar querendo falar com o Senhor, mas ele se manifesta de outras formas, inclusive pela dor. Tem algumas frases que falam, aquela que diz, por exemplo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não entendo que Deus não permite que você sinta prazer e, então você não vai vir pelo amor, então vou mandar uma dor. Eu acredito que na nossa vida tem altos e baixos, e basta a gente reconhecer que em cada um desses momentos, a presença de Deus ela está ali. O Senhor tem uma resposta para cada momento da nossa vida. Seja quando você acordou feliz, seja quando você acordou triste ou desanimado, o Senhor tem um presente para os nossos corações. Isso que o Samuel falou, até desculpa te cortar, mas é interessante, porque de fato nós nascemos para essa relação com Deus. É a razão da nossa existência. Nosso propósito de né? vida, É o né? propósito eterno de Deus na nossa criação, essa relação com Ele. Só que a gente não sabe expressar isso e nem onde encontrar esse anseio. Então, por exemplo, hoje, o que mais faz sucesso no mundo? São aplicativos que promovem o quê? Relacionamento. Por quê? Porque nós temos o anseio pelo relacionamento. E nessa tentativa de nos satisfazer, a gente vai se entregando nesses aplicativos de encontro, de procura, de relação. Só que isso não é suficiente para preencher o que há dentro de nós. E aí você vai pulando para níveis maiores, tentando satisfazer algo, mas só Deus pode nessa relação. Então, de fato, no você se desnudar, de você ser sincero, você vai se conhecendo e você vai ver o tamanho dos seus anseios. E é legal, porque quando você começa a se relacionar com Deus na sinceridade, na verdade, você percebe o quanto aquilo te completa e você não quer mais ficar sem, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta de malhar, quando ela fica 1-2 dias sem malhar, é como se ela tivesse arrancado parte do braço dela. Aquilo é como se estivesse faltando uma coisa para ela. E a mesma coisa é pra gente. Quando acontece uma situação que você esquece, você não orou, você não levou a Bíblia e não leu, parece que o dia não estava completo, sabe? Parece que não foi legal porque faltou alguma coisa. Então, recapitulando, é ser sincero, e nessa sinceridade você vai se conhecer, e aí você vai perceber que tudo se encaixa em Deus. Interessante. Para vocês, quais as principais diferenças de um cristão disciplinado espiritualmente e um cristão que não é disciplinado, que talvez aí ora 3-4 vezes na semana, assiste um culto meia boca, que louva ali com a mão no bolso, não faz de coração? Quais são as principais diferenças, tanto na consequência, né, nos frutos, quanto na própria vida ali, no dia a dia da pessoa? Quer falar? Eu diria, como você falou, pelos frutos. É muito fácil você distinguir. Um cristão que ele não tem essa disciplina, ele é inconstante nos seus frutos, ele é inconstante no seu modo de vida. Se é que dá fruto, né? Se é que dá fruto, ele é inconstante em suas palavras. Você falou do fruto aí, eu me lembrei desse exemplo agropecuário. A gente tá cheio de exemplo hoje, né?
Lá em Virginópolis? Pois é, lá em Virginópolis. Lá tem muita plantação de café, por exemplo. Lá em Virginópolis. Então, uma planta que não tem um cuidado diário, ela vai ter o fruto dela vai ser com a menor qualidade e muitas vezes até defeituoso, né, do que uma planta que tem um cuidado diário, que tem um zelo diário. Então, eu diria que um cristão não disciplinado, quando ele dá fruto, eles são esporádicos, muitas vezes eles podem ser até defeituosos, e ele é inconstante. Ele é inconstante em toda a sua maneira de viver, ele é inconstante nos seus atos, ele é inconstante na sua produtividade. Ao contrário do cristão disciplinado, ele está sempre em crescimento. O cristão disciplinado, além de dar muitos frutos, os seus frutos eles estão em maiores quantidades, em maior qualidade. Então, basta você ver os frutos dele, a maneira como ele vive, e aquilo que ele fala, né? Porque um cristão indisciplinado, por ele ser inconstante, ele nunca sai do lugar. Mas aquele que é disciplinado na oração, na intimidade com Deus, na intimidade com o Pai, ele deslancha. Eu me lembro quando eu conheci o Juan, isso foi há uns 2 anos atrás, a intimidade que eu tinha com ele de antes para hoje é completamente Que diferente. saudade daquele tempo. Não tem mais volta. Então, olha só, hoje eu tenho a liberdade de ir para casa dele, mas se eu não de ir para casa dele, Ô, vai de almoçar chorar lá, ali. eu fiquei emocionado, né? Porque depois que eu cheguei na vida dele, ele ficou muito feliz assim. Mas isso não teria acontecido se nós não tivéssemos uma constância diária de vivência, de vir para a igreja todo dia. Eu lembro no início eu falava assim, não, mas você vai para a igreja todo dia? Trabalhar todo dia, né? 3 vezes a semana. Você vai para a igreja todo dia? Todo dia. Essa pergunta me marcou. E eu percebi sinceridade nessa pergunta dele. Ele realmente ficou espantado da gente vir todo dia. Mas eu acho que hoje você entende o porquê. Hoje eu a gente veio entendo, todo eu acho Foi que tipo, você tá contratado, amanhã a gente se vê, mas eu tenho que vir todo dia. Então, assim, essa constância na relação faz com que você cresça em relação. Por exemplo, eu vejo o Juan como um exemplo de vida a ser seguido. Mas se eu encontrasse o Juan só de vez em quando, eu não teria esse impacto, como hoje eu tenho por vê-lo todos os dias. Da mesma forma é o Senhor, da mesma forma é o seu encontro com Deus em oração e na palavra. Se você tem esse contato com o Senhor esporadicamente, o processo de mudança vai ser muito lento, o processo de amadurecimento vai ser muito lento, né? Se é que isso vai haver. Então vale a pena assim, ter uma disciplina regrada, lembrando, não por tradição ou por imposição, mas por prazer, para que a gente tenha esse crescimento com o Senhor. Qual que é a pergunta? Qual a diferença? Lembrei. Eu gosto muito de pensar que existe o cristão que faz devocional e tem o cristão que ele tem uma vida de devoção. E o que acontece na maioria das vezes? As pessoas elas acordam mais cedo, elas leem a Bíblia, elas oram. Só que a proposta é muito mais cumprir tabela do que estar numa relação. Como consequência disso, ele vai ter uma vida devocional, mas não vai ter uma vida de devoção. Ou seja, porque ele não tem a relação, ele não vai conseguir traduzir aquele conceito, aquela teoria em vida, né? E aí ele sai de casa, ele acabou de ler, ele acabou de orar, ele sai de casa, ele nem cumprimenta os porteiros, ele não conversa com ninguém. No carro, ele já dá mau testemunho na forma de dirigir, na forma de reagir. Então, ele tem uma vida devocional, mas não tem devoção, porque na hora que ele precisa demonstrar, viver, traduzir em vida, ele não consegue. Mas por quê? Porque não foi na relação. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma relação. O que acontece? Acaba que o Samuel fala coisas que eu falo coisas que ele fala, você faz um gesto que eu faço e eu faço um gesto que você faz, porque isso se pega na relação. Não adianta o Samuel falar um monte de coisas para eu fazer e eu nunca mais vi o Samuel e caiu no esquecimento. Agora, se a gente está convivendo dia após dia, a gente vai se moldando, a gente vai se tornando parecido um com o outro. Então, Abraão, por exemplo, a gente fala, Abraão foi o pai da fé. Mas foi mágica para ele ser o pai da fé? Foi algo que caiu assim do céu? Não. Seu sacrifício, né? Foi uma construção.
Abraão se tornou o pai da fé à medida em que ele foi conhecendo Deus todos os dias numa peregrinação, né? Então, como é que a gente frutifica nessa relação com Deus? Porque Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos, né? E os melhores amigos estão com Deus o tempo todo, participam de tudo. Então, eu acho que a base, o fundamento é você entender a relação. Se você não entender a relação, não adianta você jejuar, eu acho que não adianta você entregar o seu dízimo e a sua oferta, não adianta você talvez orar. Por quê? Porque você vai estar fazendo para cumprir tabela e você não vai estar entendendo a relação. Então, assim, a base de tudo é entender a relação e fazer pela relação. Eu diria que os maiores inimigos de um cristão, nesse sentido de disciplina espiritual, seria preguiça, seria uma vida corrida demais, uma vida de ativismo. O que vocês diriam para as pessoas conseguirem vencer? Por exemplo, eu tenho jovens que querem ter uma vida de devoção, mas que não conseguem porque são ativistas, que têm uma vida cheia de atividade, que têm preguiça e acabam não conseguindo cumprir ali esse momento com Deus. O que vocês diriam para conseguir vencer isso? Você tem preguiça de comer hambúrguer com seus amigos? Você tem preguiça de sair para jantar com sua esposa? Não. Você tem preguiça de comer com seus amigos? Não. Para aquilo que a gente ama fazer e gosta de fazer, a gente não tem preguiça. Então, só tem preguiça porque não está na relação ainda. Então, quando a gente entende essa amizade, essa proximidade, a preguiça vai embora, porque é relação. Eu não estou fazendo para cumprir tabela mais, eu não estou fazendo porque eu sou obrigado. Eu tenho preguiça de fazer o que eu sou obrigado a fazer. Eu tenho preguiça de fazer o que eu não gosto, mas aquilo que eu amo fazer. Por exemplo, eu não tenho preguiça de sair da minha casa, pedalar até a Lagoa da Pampulha, pedalar mais quase 18 quilômetros na Pampulha. Eu não tenho preguiça, porque eu gosto de fazer. Agora, quem não gosta de andar de bike, vai ter preguiça. Então, entende? Eu acho que a gente tem que conhecer a Deus. É o que Jó fala no capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Qual que é o maior desafio do nosso século? É cristianizar os cristãos. Pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas conhecem Deus de ouvir falar. Conhecem Deus de ver na vida do Samuel, de ouvir os testemunhos do Samuel, de ouvir o testemunho de uma senhora, mas ainda não teve um encontro, não teve uma experiência, não teve uma relação. Porque, cara, se a gente é capaz de se apaixonar por uma pessoa que erra, que mente, que nos machuca, se você é capaz de gostar de um amigo que às vezes vai te trair, imagina quando você conhecer a Deus que é perfeito em tudo que faz, que não erra, que não falha. Quando a gente conhece a Deus, a preguiça vai. Não tem preguiça. Porque a gente ama. Tudo que eu mais quero é ter esses encontros com Ele. Quando vocês se lembram quando vocês estavam apaixonados? A gente não consegue fazer outra coisa no dia. Queria não lembrar, não. A gente não consegue fazer outra coisa no dia a não ser pensar naquela pessoa. Tudo. Você vai tomar um café, você lembra da pessoa. É verdade. Tudo que você mais quer é estar com aquela pessoa. É a mesma coisa com Deus. Quando nós o conhecemos, tudo o que a gente faz. Estou dirigindo o meu carro, Deus dá direção para a minha vida. Estou tomando banho, Deus me purifica do meu pecado. Estou comendo um pão, Deus obrigado pelo sustento. Estou conversando com vocês, Deus salva a vida deles. Tudo que eu faço, Deus está presente. Então eu acho que é isso. Pode ficar maçante essa conversa, porque eu vou bater muito nessa tecla. Tudo tem a ver com a relação. É isso. Ele falou, e eu estava lembrando de algo que ele mesmo fala muitas vezes. A pergunta foi sobre o ativismo dos jovens, né? Que muitas vezes não preguiça, conseguem. como lidar. Isso, como vencer. Quando fala de ativismo, logo vem à mente muitas atividades. E o Juan sempre fala, o presidente tem 24 horas e ele consegue governar uma nação. Então, assim, eu não diria que é por muita atividade, porque tempo nós temos. E ele mesmo fala, se a gente precisasse de mais horas, Deus não daria apenas 24, Ele daria 25, 30. Mas no dia nós temos 24, é porque nesse período nós conseguimos produzir na faculdade, no trabalho e também ter um tempo com Ele. E tudo isso tem a ver com o que o Juan falou mesmo, com a relação. Porque se eu amo estar com Deus, eu não vou ter preguiça de ir ao encontro dele. Na verdade, eu vou ter anseio, eu vou ter um desejo por ir. Tô doido para chegar em casa, para trancar a porta do meu quarto, para ajoelhar na minha cama e falar com meu Deus, entende? Eu tô doido para encontrar alguém na rua para compartilhar aquilo que o Senhor já falou comigo.
Então, eu não diria que tem a ver com o tempo, mas diria que tem a ver com o seu anseio por estar aos pés do Senhor. E pode parecer utópico. E talvez essa seja uma armadilha de Satanás, de fazer a gente pensar que isso que a gente está falando aqui não é real e que nunca vai acontecer. Quando, na verdade, é muito real e pode acontecer sim. Acontece que a gente acredita tanto que isso é utópico que a gente se contenta com o que a gente É tem. verdade. E às vezes isso deveria ser o nosso estilo de vida. Deve ser o nosso estilo de vida. Então aquilo que Satanás costuma dizer que é uma utopia, na verdade deve ser a maneira do cristão viver. Sim. É porque a Bíblia fala que ele está em busca, né? Ele não está escondido, pelo contrário, ele está em busca de verdadeiros adoradores. Então não é algo difícil de acontecer, basta nós tomarmos uma atitude. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, se a gente se propor a buscar, a gente vai encontrar. A questão é que a gente se acostumou com uma espiritualidade muito fria, né? Muito engessada. Eu sou crente no domingo, no culto, né? Mas o culto de domingo, ele é a tradução de tudo que eu vivo na semana. E por isso que os nossos cultos são cada vez mais mornos, mais frios, porque não tem vida com Deus no dia a dia. A verdade é que a gente aprendeu com o diabo a dicotomizar a vida. Então, de segunda a sexta, eu sou profissional e sábado e domingo eu sou espiritual. E aí, por isso que você tem tantas hashtags como sextou, como agora eu vou curtir e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas são infelizes no que fazem e no final de semana querem encontrar felicidade. Agora, será que foi assim que Deus planejou para ser? Não. Deus queria que a gente nem fizesse essa distinção, talvez, de final de semana e dia de semana. Quando a gente tem esse encontro revelador com Cristo, quando a gente tem esse encontro com Ele, quando a gente está dentro do propósito que Ele tem para as nossas vidas, já não existe essa questão de eu sou infeliz no que eu faço, eu sou feliz no... Não, eu sou feliz todos os dias. Eu estou vivendo a plenitude. Eu já acordo da minha cama animado para aquilo que Deus tem a fazer, para essa relação com Ele. Então eu acho que é para esse nível de espiritualidade que Deus quer nos levar. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Só que nós precisamos então sair dessa zona de conforto. Nós precisamos deixar essa zona de conforto. Então não é utópico, não é uma utopia, é uma verdade, é uma realidade e é possível sim. Deus nunca colocou limite para ninguém conhecê-lo. Deus não falou, vocês vão chegar até aqui, não. Sabe o que a gente vai passar a eternidade inteira fazendo? Conhecendo a Deus, e ainda assim não teremos o conhecido por completo. Então, se a gente não tem tempo para Deus hoje, como é que a gente quer passar a eternidade inteira ao lado dele? É paradoxal, né? Então, se a gente entende que a eternidade pra gente é um lugar perfeito e é tudo que a gente quer, a gente precisa viver de acordo com o que a gente pensa e buscar isso de fato. O problema é que nós brincamos de ser cristãos. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Se de fato fôssemos pequenos cristos, nosso impacto no mundo seria muito maior. A nossa devoção seria muito maior. Cristo não brincou na hora de morrer na cruz. Ele não entregou só um pedacinho. Ele não deu só uma parte. Ele se deu por inteiro. Nós cristãos hoje, a gente quer dar só um pedaço do nosso dia para Deus. Só um pedaço da nossa vida, a gente quer ficar com reservas. A gente precisa parar de brincar de ser cristãos. Por isso que nessa série a gente vai tratar disciplinas espirituais uma por uma. A gente vai ter uma longa série, porque é importantíssimo a gente parar de brincar e se tornar de cristão de verdade. No dia a dia, na rua, as pessoas notarem em nós a diferença de ser cristão. O que vocês falariam para os jovens? Cara, começa, muda, faça. Qual disciplina você falaria? Começa por essa, tome essa atitude, olha, cuida com isso. Qual conselho prático vocês dão agora? Eu diria que, a princípio, é importante você buscar conhecer Jesus para quê? Para você buscar ser parecido com Ele nas suas atitudes, nas suas decisões. Porque eu creio não ter um ponto de partida melhor do que você enxergar o mundo a partir das lentes de Cristo. E de você enxergar as suas ações a partir das lentes de Cristo. Como que Jesus agiria com os meus pais? Como que Jesus agiria dessa maneira? Eu sendo injustiçado, eu me sentindo inferiorizado. Como Jesus agiria no momento onde ele é traído? Como aconteceu? Quando ele foi insultado, como que Jesus agiu? Porque isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente na escola, na faculdade, no trabalho, nas relações, seja com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Então, Na equipe pastoral.
Aqui é perfeito, mano, você tá doido? Mas eu diria isso mesmo. Como que Jesus agiria diante desses fatos? Eu creio que a gente começando dessa maneira, a gente acerta muito e a gente cresce bastante. Eu acho que o ponto de partida é uma oração sincera. Deus, eu quero te conhecer. Quero te conhecer de verdade, porque tem muito crente atrás de poder. Mas o crente não precisa de poder, porque ele é filho. O filho já nasce empoderado. O que o filho precisa é conhecer o coração do pai. É conhecer o que o pai tem para ele. Porque conhecendo a vontade do pai, ele vai ser assertivo em tudo que ele faz. E ele vai ter bons resultados, porque tudo que se planta, você colhe. Então eu acho que tudo parte daí. Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer as tuas promessas, eu quero saber o que o Senhor pensa. Eu não quero poder, eu quero conhecer o meu Pai, eu quero te conhecer de verdade. Destrava o meu olhar. Porque no jardim do Éden, a serpente falou para o Adão e Eva que se eles comessem, os seus olhos se abririam. Mas eles não eram cegos para que os seus olhos se abrissem. O que aconteceu ali? Quando eles comeram do fruto, os olhos espirituais foram fechados e os olhos carnais foram abertos. A partir daquele momento, eles olharam tudo de maneira distorcida, olharam para Deus e sentiram medo, olharam um para o outro e sentiram vergonha, culpa. Então, agora é o processo inverso da gente falar, Deus, fecha os meus olhos carnais e abre os meus olhos espirituais. Eu quero te conhecer, porque a partir disso, tudo vai mudar. Então, por exemplo, a ótica do jejum muda. Então, quando eu não conheço a Deus, eu jejuo para ter algo em troca. Mas e quando eu conheço a Deus, será que eu continuo assim? Porque um filho não jejua para conseguir algo do pai. O meu filho, ele não precisa fazer greve de fome para eu dar o melhor para ele não tem necessidade, porque ele é filho. Então, a ótica do jejum muda, a ótica da leitura da palavra muda, a ótica da entrega do dízimo, da oferta, tudo muda quando eu entendo Deus como um pai, como um amigo, como o meu salvador, como alguém presente na minha vida. Então, sim, o melhor ponto de partida é falar, Deus, destrava meu olhar, destrava os meus ouvidos, destrava o meu coração, me quebranta na tua presença, porque eu quero te conhecer. E a partir desse conhecimento de Cristo, há uma mudança de mente, que é a frônesis, né, em Filipenses, que é você pensar como Cristo pensa, sentir como Ele sente e agir como Ele age. Mas essa frônesis só é possível a partir de uma revelação de quem Deus é. Desse encontro entre pai e filho, sabe? Sabe aquele encontro do filho pródigo com o pai, que eles se abraçam e o pai fala, olha, vamos lá, eu vou colocar um anel no seu dedo, identidade, eu vou te dar roupa nova, provisão, eu vou te dar um banquete, agora você vai ser movido por propósito. Acho que a gente pode partir daí, desse retorno para casa e desse encontro com o pai. Amém. É isso aí. Obrigado, Juan. Obrigado, Samuel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha, para que chegue a cada vez mais corações. E se você não faz parte de uma célula, está aparecendo o nosso número aqui, o número da PIBBH, entre em contato, porque é muito importante que você participe da igreja nas casas. Está sendo um tempo muito bom, muito gostoso. Então é isso aí, a partir de hoje a gente está dando início a essa nova série, o Cristão 1010, Disciplinas Espirituais. Acompanhe, anote, participe e a partir de um passo já não estamos mais no mesmo lugar. Vamos avançar dia após dia, nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Então a gente está começando essa nova série que eu falei, inclusive eu quero orar por você. Já que uma das disciplinas espirituais é oração, eu quero orar para que Deus alcance o seu coração, para que Deus te tire dessa zona de conforto, para que Deus te leve a um nível mais profundo, porque eu quero ouvir testemunhos de onde essa série chegou, do que essa série fez no seu coração, e que pessoas possam te contar também o impacto que você causou na vida delas a partir do momento que você escolheu sair do lugar onde estava. Vamos orar? Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu não és um Deus que fica distante, um Deus que colocou um quebra-cabeça na nossa mão e falou se vira, mas é um Deus que está diariamente nos acompanhando, diariamente nos ouvindo, diariamente nos ensinando, Pai. Que possamos olhar para o Senhor não como uma tabela para cumprir, não como uma meta, Pai, mas sim como um Deus, como um Pai, como um amigo, que a gente tem anseio
por relacionar, Pai. Que a partir daqui corações possam ser transformados, vidas possam ser impactadas e milagres possam Amém. começar a acontecer, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um Amém. passo e você já não está mais no mesmo lugar, não se esqueça disso. Um grande abraço, Deus te abençoe, até semana que vem, tchau. Amém.